Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria de hoje, História dos Hebreus. Nós estamos aprendendo porque Deus escolheu a nação de Israel, qual o plano de Deus para com o povo judeu, tá bom? Bem, e agora nós vamos começar no período interbíblico. Muitos alunos cobram este assunto, que eu falasse, que eu gravasse aulas sobre o período interbíblico. Então, serão várias aulas tratando deste período. E o que é este período, né? Por que esse nome interbíblico? Porque este período, ele acontece quando termina o Antigo Testamento. Então, ele vai do término do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Ok? Então, nós podemos dizer assim, quando você termina de ler o Antigo Testamento, então você está lá lendo o Antigo Testamento, você termina lá no livro de Malaquias. Bom, terminou o livro de Malaquias, aí você tem o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. Este período do Antigo Testamento, de Malaquias até Mateus, nós chamamos período interbíblico, ou entre os testamentos, o Antigo e o Novo. Na Bíblia apologética, que eu sempre estou recomendando para vocês, nós temos um comentário sobre este período. Então, quando você termina de ler o Antigo Testamento na Bíblia apologética, nós colocamos algumas páginas mostrando o que ocorre neste período. E quando você vai lá para o apêndice da Bíblia apologética, aí você tem os livros apócrifos, aqueles 7 livros que estão a mais na Bíblia católica, que nós colocamos na íntegra no apêndice para você conhecer este período, tá bom? Então, se você já adquiriu a sua Bíblia apologética, é só você consultar, você vai verificar o que eu estou falando. Muito bem, então nós já definimos o que é o período interbíblico, do Antigo, o período do Antigo para o Novo Testamento. Quantos anos tem mais ou menos este período? Então nós trabalhamos sempre com número redondo para facilitar o aprendizado. Então pode-se dizer que este período tem mais ou menos 400 anos, ok? Anota aí no seu caderninho, mais ou menos 400 anos. Bom, agora nós vamos encontrar neste período mudanças políticas e culturais. Olha que interessante. Por quê? Nós vamos sair do período onde estava no domínio do Império Medo-Persa, que nós já aprendemos na aula passada. Se você perdeu, é só entrar aí no playlist da História dos Hebreus, você vai encontrar a aula. E nós vamos para o período onde está no domínio do Império Romano. Olha que interessante. Só que após o Império Medo-Persa e antes do Império Romano, nós temos um outro império. E ele não está na Bíblia de forma literal. Nós vemos alguma coisa nos livros proféticos. Por exemplo, o livro de Daniel, né? As profecias de Daniel. Mas nós não temos na história. A história termina no período Medo-Persa, que nós já estudamos lá. O livro de Neemias, o livro de Esdras, Neemias e Esther. Nós já estudamos isso aí. Se você entrar em bibliologia, você vai ver. Se você entrar em História dos Hebreus também, você vai ver isso aí. Então, o Império Medo-Persa, antes vamos recapitular rapidinho. O primeiro império que nós encontramos na Bíblia, nos livros históricos, então você está lendo a Bíblia, primeiro império é o Império Egípcio. Veja que o povo de Deus foi habitar no Egito a convite do faraó. E depois eles são oprimidos, tornam-se escravos no Egito. Aí eles saem do Egito. Então o primeiro império não tem como errar. É o Império Egípcio, que nós já estudamos. O segundo império nós também já estudamos. Império Assírio, que durante um período teve a sua capital Nínive. Lembra de Jonas, o profeta que o réptil, o monstro marinho engoliu? Uns dizem que foi uma baleia. Lembra disso daí? Então, Nínive, capital do Império Assírio durante um tempo. Então, nós já estudamos esse império também, um pouquinho da política assíria, que era misturar os povos. Depois nós estudamos um pouquinho o Império Babilônico, com Nabucodonosor. Lembra?
Nabucodonosor, falei do seu general Nabuzaradã, que sitiou a cidade de Jerusalém, tacou fogo na cidade de Jerusalém. Isso nós já estudamos. Muito bem. Aí levantou-se um outro império, Império Medo-Persa, que nós já estudamos também em aulas anteriores. Lembra de Ciro? Né? Lembra que o rei liberou o povo para retornar? Ou seja, a política da Babilônia era levar para a Babilônia os sábios, a nobreza. Já a política adotada pelo Império Medo-Persa foi devolver os povos. E é aí que nós encontramos o retorno com Zorobabel, Esdras, Neemias, tudo isso nós já estudamos em aulas anteriores. Muito bem. Então, o Império Medo-Persa durou mais ou menos, eu vou falar aqui sempre com números redondos, 200 anos. Né? Só que 100 anos você encontra na Bíblia. 100 anos você encontra na Bíblia, do Império Medo-Persa, com Ciro, o primeiro, que nós até lemos uma profecia sobre ele no Antigo Testamento. Muito bem. Depois, 100 anos, você não encontra na Bíblia. O Império continuou mais 100 anos e você não encontra, porque nós estamos no período interbíblico. Não tem esse assunto na Bíblia, mas ele durou mais 100 anos, o Império Medo-Persa. Mas aí o Império caiu e levantou-se um outro império, que foi o Império Grego. O Império Grego não tem. Nós vamos encontrar, já na época de Jesus, o Império Romano. Então nós precisamos ter uma noção do que acontece neste período. Então, neste período, nós temos o pensamento que nós chamamos pensamento helenista, que foi a influência do Império Grego, a cultura do Império Grego, a língua do Império Grego. Alexandre o Grande espalhou, embora ele morreu novo, morreu com apenas 33 anos, morreu no auge do poder, no auge do império, mas ele conseguiu levar a cultura grega, conseguiu levar a língua grega para os povos. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, duas informações resumidas para você anotar aí. Domínio dos romanos, no período interbíblico, e o pensamento helenista, o pensamento grego, porque o Império Grego durou pouquinho. E quando Alexandre o Grande morre, ele divide o império, ou melhor, ele não, ele morreu. O império é dividido em quatro partes. Quatro generais de Alexandre o Grande, após a sua morte, cada um vai ficar com uma parte. Então o mundo é dividido, vamos dizer assim, em quatro partes, né? O mundo ali do império. Muito bem. Outra coisa importante que nós vamos estudar são as mudanças geográficas que ocorrem neste período. Quando Jesus nasce, no período de Jesus, aquela região é dividida de forma diferente. Olha aí, é dividida em Judéia, Galiléia, você já viu falar da Galiléia? Então, Judéia, Galiléia e Samaria. Depois nós temos a Pérea e Decápolis. Então, isso nós vamos estudar também. Judéia, Galiléia e Samaria, você já é familiarizado. Agora, Pérea e Decápolis, nós vamos aprofundar um pouquinho nisso também. Nós vamos encontrar também neste período ocorrem neste período mudanças religiosas. Olha aí. Primeiro, os partidos religiosos. Nós vamos encontrar esses dois nomes, você já conhece, os fariseus e os saduceus. Então aí já é tranquilo, você já viu falar, né, dos fariseus e saduceus. E também os partidos políticos, zelotes e herodianos. Olha que interessante. Então, dois partidos religiosos, os fariseus e os saduceus, e dois partidos políticos, zelotes e herodianos, tá? Então, isso também nós vamos estudar neste período. E mudanças religiosas, né? No aspecto que, dentro da mudança religiosa, nós vamos encontrar os funcionários religiosos, que são os mestres da lei, rabinos e principais sacerdotes. Veja que legal, né? Os principais sacerdotes. Então, dentro desse mundo da mudança religiosa, nós temos os partidos
religiosos, fariseus e saduceus, os partidos políticos, os zelotes e herodianos. E nós temos os funcionários religiosos, que são os mestres da lei, os rabinos, né? E principais sacerdotes. Tudo isso nós vamos estudar nesta matéria. E dentro ainda da mudança religiosa, nós temos as instituições religiosas, que quem são? O templo e as sinagogas. Olha o nome novo aí. O templo você está sempre lendo na Bíblia. Mas e as sinagogas? Você vê que Paulo, ele ministrava, ele começava o trabalho nas sinagogas. E uma outra questão que nós vamos estudar, o idioma e os escritos. Ou seja, nós vamos ver o aramaico e o grego. Então, tudo isso nós vamos estudar dentro desse ponto. Então, por hoje, trabalhe esse assunto aí, reveja isso aí. A matéria está no módulo 2 em História dos Hebreus, tá? Se você já tem o seu material aí, módulo 2, História dos Hebreus. Agora, tem uma bênção para você. Quer adquirir o nosso material com um super desconto? Eu pedi para que quem cuida do site lá, foi autorizado um super desconto para você. Você já acessa o site que você vai ver o desconto que eu pedi para pôr lá. Olha, é bênção, hein? Acesse lá. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Tá tudo lá para abençoar a sua vida. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.